Oi pessoal, então esse é o Etc e tal, e hoje a gente vai falar sobre literatura, aproveitando o mês de outubro, que dia 12 de outubro foi o Dia Nacional da Leitura, e amanhã, dia 29, é o Dia Nacional do Livro, e também esse mês teve a Feira do Livro, aqui em Frederico Westphalen. Então eu reuni alguns colegas que possuem hábitos de leitura bem frequentes, contrariando essa geração nova aqui de jovens que não gostam muito de ler. E hoje nós vamos ter um bate-papo bem descontraído, informal, sobre literatura. Então temos aqui a Bruna, a Thalita, a Débora, a Mariana, o Leonardo e a Jaqueline. E então eu vou pedir para vocês qual que é o gênero favorito de leitura. Ficção, fantasia e suspense. Não nessa ordem, mas basicamente. Eu também gosto bastante de ficção, mas eu prefiro ler histórias reais, adaptadas de histórias reais, assim. Não sei, eu leio qualquer coisa que me dão, na verdade. Eu leio até bula de remédio, mas eu prefiro ficção e romance. Fantasia também é legal. Vocês não gostam de ler romance? Não, romance é chato. Só eu que gosto de Nicholas Sparks aqui, então vou me retirar. Nossa, não. Você tá falando de literatura, não? Olha o preconceito literário aí, ó. Então eu gosto de biografias, principalmente que envolve músicos e, enfim, personalidades. Eu curto bastante ficção, ultimamente são os livros que eu mais estou lendo. E biografia também eu leio um pouco. Eu curto bastante ficção e fantasia. Eu também curto bastante ficção, fantasia e policial. Como surgiu o hábito de leitura de vocês? Se foi os pais de vocês que incentivaram, se foi algo que surgiu de iniciativa própria mesmo, enfim? Bom, eu sempre gostei de livros. Quando era criança eu pedia para ganhar livros de presente. Só que eu não queria mais só ver as imagens, eu queria entender o que estava escrito ali. E a minha mãe me achava muito novinha para ler ainda, mas eu chorei para aprender a ler antes de entrar no pré. E daí ela me ensinou, minha mãe é professora. E desde então eu tenho esse hábito, assim, eu sempre tive. Meus pais sempre tiveram livro em casa também, pegava emprestado, vivia na biblioteca. A gente foi na casa dela, né, filmar a estante dela de livros. Daí vocês podem conferir o vídeo aí que vai passar. Oi, então eu sou a Bruna. Eu vou mostrar um pouquinho da minha coleção de livros. Que basicamente o que eu tenho é ficção, suspense, fantasia, romance, esse tipo de coisa que eu gosto. Mais ou menos a história de alguns que eu tenho que é interessante. Tenho O Senhor dos Anéis, que eu assisti o primeiro filme quando era criança no cinema, e daí eu fiquei louca e eu fiquei 1 ano incomodando meu pai para comprar o livro. Demorei 1 ano para ler. Acho que eu tinha 12 anos. Tu imagina a criança, 12 anos, lendo O Senhor dos Anéis. E a gente entendi bulhufas na época, né? Mas tudo bem. Outro legal, eu tenho A Batalha do Apocalipse, que é do Eduardo Spohr, que eu tenho autografado dele. Que ele fez uma sessão de autógrafos lá em Balneário, quando eu morava lá. E é muito legal, porque é um autor brasileiro, e ele contou a experiência dele. Na época ele deu entrevista. E tem uns quadrinhos também. O que eu tenho de quadrinho é mais no meu computador, que eu baixo. Porque é difícil de comprar quadrinho, gente. É muito difícil. E esses aqui eu consegui umas 6 edições do Deadpool e mais um negócio do Predador versus Alien. Os livros que eu tô lendo agora no momento são 2. Um é do Stephen King, The Misery. Louca Obsessão, que peguei emprestado, também troquei por 2 livros que eu tenho. E é muito legal para quem tiver a oportunidade de assistir o filme também. A mulher ganhou o Oscar de melhor atriz por esse papel aqui, a Kathy Bates. E é muito bom. E o outro que eu leio no ônibus, esse eu leio antes de dormir. Esse aqui eu leio no ônibus, que é do Rob Zombie, que é Lords de Salem. Bom, eu sempre fui incentivada a ler, mesmo que a minha família não goste muito assim de ler. Eu nunca vi ninguém lendo dentro de casa, mas eu também foi a minha mãe que me ensinou a ler. Eu sempre li gibis, principalmente quando eu era criança, mas depois eu fui evoluindo e eu sempre era a pessoa na escola que pegava o livro da 8ª série, mesmo eu estando na 2ª. Eu também fazia muito isso,
Mas o meu, na verdade, meu hábito de leitura surgiu do tédio, porque eram as férias escolares e eu tava super entediada, quase me que arrancando os cabelos, eu não tinha internet. Mas daí minha mãe falou, vai ler um livro, então, porque minha mãe sempre falou como a leitura era importante, ela sempre gostou de ler também quando eu era mais nova. E daí eu tava entediada, fui pegar um livro e depois eu nunca mais larguei. Eu acho que eu li quase todos os livros da biblioteca da minha escola, assim, ela era pequena. E, tipo, eu pegava os livros da 8ª série. Eu comecei a ler, eu acho que foi porque eu tive o privilégio de estudar numa escola que sempre incentivou muito os hábitos de leitura nos alunos. E só que meus pais, assim, eu nunca vi eles lendo. Eu acho que eu era mais a minha tia que me incentivava a ler, que ela trabalhava num lugar que vendia livros, então ela sempre me deu livros de presente e tudo mais. Eu lembro que na escola eu comecei a me interessar muito por Sherlock Holmes, eu garimpei todos os livros de Sherlock que tinha. Fiquei apaixonada e, enfim, foi com isso que eu comecei a gostar de ler. E lendo livros de mistério, essas coisas e tal, policial e tudo mais. O meu incentivo à leitura veio praticamente da escola. Minha família não me incentivava a ler livros nenhum. E as minhas professoras de português eu gostava muito de escrever e com isso veio o meu hábito de ler. O meu hábito de leitura, ele foi meio que incentivado pela minha tia, porque ela é professora. Quando eu era pequeno, eu gostava bastante de ler gibis, eu era viciado em gibis. E aí, com o tempo, quando eu fui crescendo, eu acabei me interessando por outros livros, e aí fui ganhando presentes e tal. Na minha família, a gente não tem, tipo, lá em casa, ninguém tem costume de ler, assim, sabe? Tanto que quando eu pedi algum livro de presente, minha mãe falava, por que tu quer livro? Pra quê? Compra alguma outra coisa. Só que, tipo, é algo que eu gosto, tipo... Eu acho que começou também através do tédio, não tem nada pra fazer, começar a ler. Então a gente também foi ver a estante, os livros da Débora. Eu quase não tenho nenhum aqui, porque como eu moro longe, eu deixei eles lá guardadinhos na minha casa. Eu trouxe aqui só os que eu não tinha lido ainda para aproveitar e ler. Então vocês vão ver, roda o VT aí. Eu li, acho que nem metade do que tem aqui, porque eu geralmente vou comprando achando que eu vou ler, e daí eu deixo aqui, vou pra casa, leio os que eu tenho em casa e esses ficam vandalizados aqui, coitados. Mas um livro também que eu gosto muito é O A Culpa das Estrelas, do John Green, que eu também li, eu não tinha ele, daí eu li emprestado, da Jaqueline, nossa colega também. E gostei muito e acabei comprando o meu, porque, tipo, é muito bom, gente. Leiam, sério, muito bom. Tá, aqui a gente tem a minha série favorita. De várias, eu tenho várias séries, mas a que tá aqui agora, nesse momento, é essa, que é Vampire Academy. Academia de Vampiros, que é uma série de vampiros. E não é muito conhecida, mas é muito boa, só que ela sofre preconceito criado pelo Crepúsculo. Não é igual ao Crepúsculo, é muito melhor, muito melhor. A mitologia é de vampiros romanos, greco-romanos, essas coisas muito loucas, bem legal. Aqui é a capa de um dos livros, do quarto esse. Não são, as capas são bem zoadas, mas a história compensa a zoação das capas. O Divergente é uma série distópica que se tornou uma das minhas favoritas, depois de Jogos Vorazes, que é outra série distópica que é muito favorita minha, que eu gosto muito também. Eu comprei Battle Royale, não sei falar. Ele já é bem antigo, acho que ele é de 1980, mas agora com essa onda de distopias, tipo Jogos Vorazes, Divergente, todo mundo tá lendo e gostando muito. E ele era muito caro. Eu sou tipo a pessoa das promoções, assim. Tipo, ele é R$60, eu achei ele por 20. E daí eu tinha que comprar, não tinha dinheiro, mas eu tinha que comprar porque eu preciso ler ele, parece ser muito bom. A minha leitura atual é Outlander, A Viajante do Tempo, que eu primeiro conheci esse livro por uma série de TV que eles adaptaram para uma série televisiva e, tipo, eu fiquei muito viciada, muito louca. Minhas amigas estão quase me internando porque eu só fico falando desse livro. Aí eu assisti a série, amei e pensei, eu vou ter que ler o livro. Desde que ele saiu da caixa, eu já peguei e comecei a ler. Em 4 dias eu consegui ler 500 páginas. Vocês têm o costume de ler no computador ou se vocês acham que o papel, assim, é algo indispensável, o livro físico é algo indispensável, assim? 1000 vezes o livro, ter na mão e folhear e poder marcar a página e tal.
Mas em casos extremos de tipo, eu quero ler a sequência ou eu quero ler aquele livro e eu não consigo achar, eu baixo em PDF e leio. O que aconteceu com Guerra dos Tronos, quando lançou o 5º livro, que eu não me aguentei esperar para lançarem aqui, eu li uma tradução feita pela comunidade do Game of Thrones aqui do Brasil. Eu acho que o único livro que eu li em PDF na vida foi As Vantagens de Ser Invisível, porque eu não achei aquela coisinha em lugar nenhum. E eu fui pra Feira do Livro em Porto Alegre, procurei everywhere e não achei. E daí eu li nem tradução não tinha ainda, eu li o PDF em inglês mesmo, mas eu odeio PDF. Eu era terminantemente contra PDF, assim. Eu falava, como é que vocês conseguem ler? Porque parecia que eu não conseguia absorver o que estava escrito na tela do computador quando era algo literário. Quando é algo, tipo, acadêmico até vai, né? Porque é meio obrigado. Mas ter o livro na tua mão, sentir o cheiro dele, a textura, ver as palavras impressas ali, é tipo uma experiência sublime, assim. Mas é o que a Bruna falou, tipo, tem uma hora que tu tem que se render porque tem aquela sequência que saiu e vai demorar séculos para ser lançado no Brasil e tu quer saber. E alguns agora quando eu leio é porque eu quero muito ler, mas eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Bom, eu acho que eu sou a única pessoa aqui que não se importa em ler em PDF, porque realmente, tipo, eu prefiro, claro, ter o livro em mãos, assim, mas se tiver o PDF em vez disso, eu leio normalmente. Principalmente, como eu disse, tipo, quando o livro é muito caro pra te comprar e tu tá sem dinheiro na hora. Por exemplo, agora, ou quando é muito difícil deixar o livro, porque tem livros que é bem difícil deixar em livrarias hoje em dia. Daí, sei lá, eu não me importo ler em PDF, realmente. A Jaque ouvi boatos que escreve também alguma coisa, uns Sou contos. beta reader. Eu quero que fale um pouquinho a respeito. Sou beta reader, deixa eu me beber mais. Eu acho que a Débora também pode falar isso, porque ela lê tudo que eu escrevo. Eu escrevo por hobby, porque eu acho divertido. Tipo, eu escrevo desde os 12 anos e se tornou uma rotina, porque eu sempre criei muita história, tipo, desde criança. Minha prima reclamava porque eu vivia criando histórias e assustando ela com histórias de terror e essas coisas. Então, chegou uma hora que eu comecei a passar pro papel, foi... Sim. E a Jaque é tipo George Martin, ela mata os seus personagens favoritos, ela mata os principais sem dó nem piedade. A Bruna também escreve alguma coisa, teve até um conto publicado. Conta aí pra gente. Faz uns 2 anos já. Eu também escrevo faz bastante tempo e também bastante influência de RPG, que eu jogo RPG de mesa e também na internet eu jogava escrito. E aí eu sempre escrevi, só que minhas histórias sempre ficaram incompletas, assim, porque eu não tinha... Sabe, eu começava e não terminava. E aí, normal, né? Coisa de escritor, é assim. Foi o projeto colaborativo de um blog que eles deram o tema e você escrevia um conto. O tema era o fim do mundo, você tinha que escrever um conto e não... Tipo, qualquer coisa, você não podia contar como o mundo acabava. E aí eu escrevi meu conto, tipo, o pessoal... Eu gostei das críticas, falaram que era tarantinesco. Eu adorei. Ficou, meio, tipo... sanguinário, assim, o negócio. E eles escolheram, foram mais ou menos 200 histórias e entraram 30 pro livro físico. E daí foi isso. É bem legal. Eu pretendo escrever mais também, só reservar tempo pra isso. E a Débora, assim, é quase uma crítica profissional, uma crítica literária. Ela tem um blog que fala de tudo um pouco, Vanille Vi, mas também tem uma seção dedicada à literatura e a resenhas. Então quer falar um pouco sobre isso? É que a ideia central do blog no começo era só resenhar livros, porque eu, em conjunto com mais 2 amigas, a gente ama ler. E daí vamos falar sobre isso, vamos resenhar os livros, dizer o que a gente achou deles. Mas com o tempo a gente foi diversificando o conteúdo. Agora eu falo mais de séries também, porque eu estou no momento assistindo mais séries que lendo. Mas eu resenho, eu gosto de resenhar livros, porque quando eu leio eu sinto aquilo. Eu sinto o que eu senti lendo o livro, redundância. E quando eu escrevo sobre aquilo, coloco no papel, eu consigo organizar os sentimentos, aquilo que eu senti lendo, sabe? É uma forma que eu tenho de clarear mais na mente o que eu achei daquele livro. E eu gosto, acessem lá. Vocês têm alguma indicação de livro pra dar pras pessoas? Tá, não é livro, mas é um HQ. Leiam Sandman, do Neil Gaiman. Eu acho que é assim que fala o nome do autor. E porque é muito, 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 muito bom. Acho que várias pessoas devem conhecer, porque é meio clássico, mas tipo, é muito bom.
Leiam a série Jogos Vorazes porque é a minha série favorita. Falando então em Jogos Vorazes, assim, né, vamos falar um pouco sobre as adaptações de filmes, pros filmes, dos livros. O que vocês acham? Assunto polêmico. O que vocês têm a... Eu tenho meio um trauma com isso, que um dos meus escritores favoritos é o Stephen King. E ele vende os direitos dele pra qualquer pessoa. Tipo, tu quer pagar $1 e fazer um filme dele, ele, vai, faz. E daí sai muita coisa ruim, assim, daí eu tenho meio que traumatizado. Ou é muito bom ou é horrível. Mas um dos meus favoritos também é O Senhor dos Anéis, que pra mim os filmes, apesar de serem mais rasos, são muito bons. E acho que é isso, varia bastante, assim. Tem às vezes que dá certo, às vezes não dá. Pergunta, como alguém nunca assistiu O Senhor dos Anéis? Olha! Meu Deus, faz a pessoa. Vocês vivem. Eu assisti o primeiro e não gostei. Pelo menos assistiu. É que eu assisti a partir da metade, eu não... Complementando a fala da Bruna, eu tô lendo agora o livro que a Débora me emprestou sobre a Redoma do Stephen King. Tipo, eu assisti primeiro o seriado e eu tava amando o seriado. Tinha uma interpretação meio ruinzinha, mas dava pra assistir. Era assistível o seriado. E daí, quando eu comecei a ler o livro é totalmente diferente, tanto que conta a história de outro ponto de vista e tal. Como eu sou uma pessoa extremamente cheia de toque e perfeccionista, antigamente se mudava uma linha, eu já ficava assim, meu Deus, queimem essa adaptação, é muito ruim! Mas hoje, como eu percebi que eu só tive experiências ruins com a adaptação, a não ser Harry Potter, eu acho que alguns filmes são bem adaptados, eu acho. E Senhor dos Anéis também eu adapto pro conteúdo do livro, eu acho bem adaptado também. Mas como eu vi que não é possível, são mídias diferentes, gente, sabe? Não tem como tudo que tem... No livro é muito mais complexo, muito mais intricado a história, pra você enfiar num filme tudo aquilo, até fica cansativo. Me joguem na fogueira, eu gosto de Crepúsculo, eu gosto da escrita da Stephenie Meyer, podem me lixar, mas os filmes são... Eu odeio, os filmes são horríveis, ridículos. Eu vou dizer, a história não é... O primeiro filme é ruim, mas o segundo, o terceiro e o quarto são bem interpretados. Não. Tipo, claro que a história não é o Senhor dos Anéis da vida, obviamente. Na mesma frase. Então... Não bota nem na mesma estante, tá? O Crepúsculo você bota lá no cantinho e tá, chega. A Bruna é mais velha que a gente, óbvio que ela não ia gostar. Quando a gente leu o Crepúsculo, eu era novinha. O que eu quis dizer, Senhor dos Anéis é uma instância superior, não se compara, desculpa. O que eu quis dizer é que, nossa, óbvio que não é a melhor história do mundo, e tá quase entre as piores, vamos dizer. Mas é bom, sabe, pra adolescente, é legal. Não, eu acho assim, ele é uma boa iniciação pra leitura pra quem tá começando, assim, tipo, adolescente mesmo. Sim, né? Tipo, ele é bom pra isso, pra pessoa conhecer o livro e se interessar e depois ir pra coisas melhores. Eu já vi adaptações muito boas e muito ruins. Tipo, eu considero a adaptação de Em Chamas, o segundo da série de Jogos Vorazes, muito boa, porque eles colocaram no filme até cenas assim que eu achei que eles cortariam facilmente. Já outras, por exemplo, Percy Jackson, porque é a série favorita do meu irmão mais novo. E daí quando a gente viu o filme, ele quase teve umas 5, porque eles mudaram, tipo, acho que eles não leram nem a sinopse, porque eles mudaram até a idade dos personagens, e não faz o mínimo sentido. Mas, tipo, eu acho que a adaptação, é lógico que ela vai perder algumas coisas da história do livro enquanto muda de mídia. Principalmente para um filme. Por exemplo, para uma série fica mais fácil tu adaptar, porque tu tem mais tempo de desenvolver a história. Game of Thrones eu acho uma adaptação muito boa, pelo menos a primeira temporada. Olá, então aqui estou para mostrar a minha biblioteca, pequena biblioteca, minha coleçãozinha de livros. Então essa é a minha humilde prateleira. E aqui tem de tudo um pouco aqui. Eu gosto bastante de biografias, que aqui tem do Lobão, do Keith Richards, do Ozzy. Então, o meu livro preferido de todos é esse aqui, Zumbis, o Livro dos Mortos, porque eu acho ele lindo, maravilhoso. Eu acho a
as imagens, a parte gráfica dele é muito linda e eu gosto muito disso nos livros. Eu gosto muito da parte gráfica dos livros. Ele é todo cheio de imagens nojentas e legais que eu adoro. E eu sou apaixonada por zumbis. Costumava ser, pelo menos. Hoje não sou tão fanaticazinha, mas enfim. Tenho também esse livro do Tarantino, que eu gosto muito. Eu ainda não li ele todo, eu estou lendo aos poucos, porque ultimamente eu não tenho tempo para fazer mais nada. Eu acho que deve ter uns 10 livros aqui que eu ainda não li. Um dos meus autores preferidos também é o Stephen King. Tenho aqui Sombras da Noite, tem o Iluminado, A Hora do Vampiro, Os Olhos do Dragão. Tem um da Agatha Christie, que eu comprei no sebo. Tem Os Cães que Ladram, que também é de sebo. Aproveito quando eu vou para cidades maiores, daí eu compro alguma coisa que eu acho. Eu tenho também a minha coleção de marca-páginas, que eu adoro marca-página, eu fico catando em tudo que é lugar. Porque eu vou, eu pego marca-páginas. O último livro que eu comprei é esse aqui, Reckless Road, do Guns N' Roses, que é a minha banda favorita. De tanto eu emprestar para as pessoas e levar para lá e para cá, meus livros, alguns se perderam pelo caminho. O Diário de Anne Frank, não sei que fim levou, e alguns outros, enfim. E também a Maria tá preto, porque eu levo para tudo que é lugar. Então, as páginas não são mais brancas, são marrons, de poeira. Qual o livro que vocês estão lendo atualmente? Estou lendo A Condição Pós-Moderna, David Harvey. Mas, quando eu posso, eu estou lendo a biografia do Queens of Stone Age, que é uma banda, que eu fui no show esses dias. E... conheci o Josh Homme. Desculpa. Foi um livro que eu comprei ano passado ainda, na Feira do Livro de Porto Alegre. Eu não li ainda porque ele é todo em inglês, eu estava com preguiça. Mas agora eu criei vergonha na cara e estou lendo. Eu tô lendo também A Condição Pós-Moderna, de David Harvey. Tem uns outros 5 livros que eu comecei a ler e não terminei ainda, e só nas férias, pelo jeito, porque tá tenso esse negócio. Na verdade, eu empaquei com 2 livros, que era do Em Chamas, dos Jogos Vorazes. Eu empaquei na biografia do John Lennon, que eu tenho alguns livros. E também comecei a ler o Sob a Doma, do Stephen King, que eu acredito que eu termine. Eu tô lendo Jogos Vorazes e tô lendo O Pacto. Eu também tô lendo A Condição Pós-Moderna. Também tô lendo Sandman, que é um HQ, que eu falei. E tô lendo Zona Morta, do Stephen King. E devia estar lendo Game of Thrones pra devolver pra Bruna, que ela me emprestou, mas ainda não li. Então, pessoal, esse foi o primeiro Etc e Tal sobre literatura. E espero que venham próximos, eu não sei. Esse é tudo... Tô experimentando, é um teste. Enfim, é o nosso programa piloto da Agência da Hora. Essas foram nossas cobaias. Enfim, tchau e até a próxima, então.